tremendo, né, amados? Pedir que você abra aí a sua Bíblia, mas pode estar vendo aqui também, 2 Reis, capítulo 4, vai ser projetado aqui, 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, é uma história tremenda da palavra de Deus, de uma mulher que num momento difícil ela buscou a face de Deus. Amém? Foi isso aí que nós cantamos? No momento difícil, ela buscou a face de Deus. Ela foi até o profeta. Na época era o profeta Eliseu. E buscar a face de Deus é buscar a Deus com intensidade. Quando nós vamos à igreja, a gente vem à igreja, a gente vem buscar a face de Deus, né? A gente vem sempre adorar a Deus e buscar a face de Deus, buscar algo para a nossa vida. Aí eu me lembro, né, de uma irmãzinha que há pouco tempo deu testemunho, né, que veio à igreja e ela queria ouvir algo de Deus assim diretamente para ela, exclusivo, específico, e acabou recebendo, sabe? Então, quando a gente busca, a gente encontra, né? Como disse o Senhor Jesus. Aí vamos ver a história dessa mulher. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, né? Versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, ao profeta Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é o nosso Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus age ainda hoje. Deus não mudou, Deus não muda. Amém? E aqui estava o representante de Deus, o profeta Eliseu. Naquela época, a época do Velho Testamento, né? Então tinha os profetas, os sacerdotes, aqueles homens que chegavam a Deus, intercedia e representavam Deus ali na terra, né, entre os homens. Até que veio o Senhor Jesus e nós nascemos de novo, veio e surgiu a igreja e cada um de nós recebeu esse privilégio de poder ir diretamente a Deus, né, diretamente. É claro, nós temos os profetas, nós temos os pastores, que nós vamos a eles e pedimos oração, recebemos orientação. O próprio Senhor Jesus instituiu isso, né? É a instituição do Senhor Jesus. E nós lemos lá no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 11, diz que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores,
doutores e mestres, para a edificação da igreja, para a realização da obra do ministério. Então a gente vê que esta unção, isso continua na igreja, com algumas diferenças, né? Porque hoje nós podemos ir diretamente, você chega no seu quarto, você ora, você vai diretamente a Deus, o Senhor Jesus é o seu intercessor, amém? É o sumo sacerdote das nossas almas, que bênção. Mas a gente aprende aqui lições poderosas nesse texto. E nós estamos falando de romper limites. Na semana passada a gente viu aqui sobre romper limites e vimos que a sua conquista, né, a minha conquista, a nossa conquista, ela será do tamanho dos nossos sonhos. Isso a gente viu semana passada. Aí o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu algumas coisas, como por exemplo, bem importante, que nós temos na nossa mente pelo menos duas partes, né? Nós temos uma parte que é consciente, que a gente lida no nosso dia a dia, todo momento a gente pensa, planeja alguma coisa, né? Eu estou falando com vocês agora, isso tudo está bem consciente para mim, está chegando para vocês de forma bem consciente também, estamos bem conscientes de tudo isso, mas tem uma parte mais profunda, que é a parte que acaba regulando a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa até em fazer alguma coisa, mas daqui a pouco a gente desiste, desanima. E a gente não sabe por quê, perdeu a vontade, porque desanimou. Mas lá nessa parte mais profunda, que realmente é a que regula a nossa vida, ela diz assim para a gente, não adianta você fazer isso não vai dar certo, isso não vai dar em nada. Então você não vai conseguir. Ou então diz assim, você não tem capacidade para isso. Quem você pensa que é? Você não tem condição de fazer isso. Para com isso. E você, assim, você para, você obedece. Porque nós obedecemos essa parte mais profunda da mente. Ela acaba, sabe, automaticamente regulando toda a nossa vida. E a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer e deixando fazer coisas que a gente gostaria de fazer. E essa é uma realidade de todo ser humano. Então, quando a gente estuda esse tema, rompendo limites, e a gente vê nesse desenho bonito, ali nessa imagem bonita, de um homem ali escalando uma montanha, né? Você imagina escalar uma montanha, é um limite. Imagine o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, né? E por muitos e muitos anos ele nunca foi conquistado, ele nunca havia sido conquistado, até que um dia alguém conquistou e chegou lá no topo do Everest. Aí veio o segundo, veio o terceiro, todos os anos vão pessoas lá e mais pessoas, porque quando um limite é rompido, sabe, você vê que outros veem que é possível. Às vezes precisa de que um rompa um limite, para que os outros vejam que é possível. Durante muitos anos, as pessoas nem se atreviam a subir lá, né? Porque como é que a gente vai alcançar esse pico aí? Até que um foi e rompeu esse limite e mostrou que o ser humano era capaz de fazer. Então, nós podemos, do ponto de vista de Deus, fazer todas as coisas, qualquer coisa. O que está lá em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós temos um que nos fortalece. E esse um que nos fortalece, quando diz ali aquele que me fortalece, é Jesus. E tem até algumas versões que vem escrito assim, em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em outras versões, como a NVI, apenas aparece naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Então, nós podemos todas as coisas. Olha, você está num lugar profético que prepara você para avançar e conquistar. Avançar todas as limitações. Porque existem limites e existem limitações. Os limites
são colocados diante de nós do lado de fora. É aquilo que está do lado de fora, é o nosso limite para que a gente não ultrapasse. As limitações estão do lado de dentro. São os limites que nós mesmos colocamos e estabelecemos. Nós quem? Essa parte da nossa mente que a gente não tem consciência dela, mas ela que regula a nossa vida. Está entendendo? Então, aqui no Maná 12, nessa igreja simples, pequena, humilde, aqui da Cidade de Deus, ela trabalha e tem um foco de te desatar para você ter grandes conquistas na sua vida. Para você viver tudo aquilo que Deus te prometeu. Amém? Tudo aquilo que a palavra de Deus nos promete. Agora, como é de graça, a gente não paga aqui para poder receber tudo isso, o ser humano, todo ser humano, ele tem a tendência a não valorizar o que é dado de graça. Entendeu? Mas não é por isso que também nós vamos cobrar. Vai continuar sendo. Porque a palavra de Deus diz assim, de graça recebeste, de graça dai. Só que tem uma coisa, isso não foi e não é de graça. Porque alguém pagou um preço muito alto, e esse alguém é o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele. Dá um aplauso a Ele. Aleluia. Ele pagou um preço muito alto para estabelecer a sua igreja. E a igreja de Jesus, ela tem o potencial, a capacidade para desatar. Igreja de Jesus é lugar de você ser desatado. Desatado. Sabe onde a gente vê isso? A gente encontra isso, sabe onde? A gente encontra isso, porque a Bíblia ela é cheia de códigos, sabe? Secretos. Só que já amostra para todo crente. Todo crente que tem o Espírito Santo, ele consegue ver facilmente. Agora, quem não tem o Espírito Santo tem dificuldade. Mas quem tem o Espírito Santo tem facilidade. Na ressurreição de Lázaro, o Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu, o morto saiu. Depois que saiu, Jesus disse assim, desatem ele e deixem ele ir. Porque ele saiu todo enfaixado, porque o morto era igual uma múmia, era todo enfaixado. E Jesus pediu para que aquelas pessoas desatassem. Aquele que teve o poder de ressuscitar um morto, não tem o poder de fazer aquelas ataduras sumirem e soltando sozinhas? Né? Aquele que tem o poder de ressuscitar um morto não tinha o poder de afastar aquela pedra? Ele falou para aquelas pessoas, tirem a pedra. Então veja que Deus está sempre dizendo para nós o quê? O que ele está dizendo para nós? Olha só, eu faço, mas vocês fazem também. Vocês podem. Vocês podem. Então, há coisas que talvez vocês não consigam fazer, como, por exemplo, ressuscitar um morto. No caso ali, ilustra também um morto espiritual. Quem convence as pessoas de que elas são pecadoras, que elas precisam de Jesus, é o Espírito Santo. Então, esse é um trabalho do Espírito Santo. Mas quem leva a palavra para a pessoa poder ler e ali o Espírito Santo trabalhar, somos nós. Então, ao levar a palavra de Deus, nós estamos tirando a pedra. Entendeu? Aquela pedra, a pedra da incredulidade, sabe? Que tampa, não deixa a pessoa ver a luz. Então, a gente tira a pedra. Aí Jesus vai e ressuscita. É a obra do Espírito Santo convertendo a pessoa. Só que a pessoa vem, mas ela vem atada. Entendeu? Ela vem atada. Ela vem cheia de atadura. Se converteu, mas está cheia de atadura. De ataduras. Onde estão essas ataduras? Quem pode me responder? Sabe onde estão essas ataduras? Na mente. Estão na mente, nessa parte mais profunda da mente. Ali que estão as ataduras. Então, na verdade, todos nós somos atados. Mortos e atados. Amém? Éramos mortos
e atados. Estávamos mortos e atados. Mortos espiritualmente e atados mentalmente. Atados na alma, na mente e mortos no espírito. Aí, o Senhor Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Isso significa ação do Espírito Santo, é o único que pode ressuscitar. Então, nós fomos ressuscitados em Cristo. Mas a nossa alma, a nossa mente, ela vem atada. Este é o grande segredo revelado de João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Então, a gente vem atado. Aí, tem um outro segredo também revelado aí. Jesus não podia desatar Lázaro? Não podia? Ele tem poder para ressuscitar? Tem poder para tirar uma atadura. Por que ele falou? Para aqueles que estavam em volta? Desatai-o, ou desatem ele, vocês. Então, o que ele está nos ensinando? Que são outras pessoas que desatam as pessoas atadas. Então, a igreja desata as pessoas que o Senhor Jesus traz. Amém? Então, esta palavra de hoje, de quarta passada e agora dessa quarta, dessa série Rompendo Limites, são palavras desatadoras. Amém? Desatadoras. É para você sair daqui desatado. Se não completamente desatado, pelo menos uma partezinha de você vai se desatar. Sabe? E você vai caminhando, entendendo sempre isso. Eu vou à igreja, eu vou para adorar a Deus. Em primeiro lugar, vou adorar a Deus. Em segundo lugar, eu vou para eu ser desatado um pouco mais. Um pouco mais. E quanto mais a gente tem vontade de ser desatado, mais rápido a gente é desatado. Quanto menos vontade a gente tem, vai demorando para a gente se desatar, ser desatado. Aí você me pergunta, mas como é que eu faço para eu ter mais vontade? Aí, não é tão fácil, sabe por quê? Porque o ter vontade ou não ter vontade está ligado a essa parte mais profunda da mente. E essa própria parte que está sendo desatada, ela não quer ser desatada. Quem estudou aqui no alinhamento profético, alinhamento do ser, no domingo pela manhã, e está lá no canal Provisão TV, alinhamento do ser, você vai ver que a alma, quando ela assumiu o lugar do espírito na vida do homem, do ser humano, ela não quis deixar mais. Mesmo o homem nascendo de novo, ela não quis deixar esse lugar de controle. E ela está preparada para derrota. Ela está mais preparada para a derrota do que para a vitória. Por quê? Porque é a mente herdada de Adão, uma mente derrotada. Isso que está na gente. Então, quando a pessoa se converte, ela chega na igreja, tem duas situações que ela pode encontrar que dificulta a vida dela para ela ser desatada. A primeira é ela mesma, a mente dela, sabe? Não, precisa mudar nisso não. Deixa, você é assim mesmo. Tem que aceitar você como é. Isso não tem problema. Deus perdoa. Deus não está vendo isso. Não está olhando. Ou seja, ela começa a se trabalhar para você não se desatar. Ser desatado. Então, a gente vai ouvir absurdo de pessoas que são assim, crentes, se dizem crentes e tal, e às vezes falam um absurdo. Sabe? Tipo, eu odeio aquela pessoa. Como é que pode falar um absurdo desse? Eu odeio aquela pessoa. Se odiar, você quer ver a pessoa morta. Você quer matar. É ou não é? É. E quem que disse isso? Jesus. Jesus disse isso. Jesus disse assim, está escrito no mandamento, nos 10 mandamentos, não matarás. Eu, porém, vos digo, não odeiem.
Porque aquele que odeia já é culpado do pecado de assassinato, de homicídio. Então Jesus reformulou. Jesus pegou o mandamento e ele deu uma ênfase. O que ele disse? Não é só a prática. Antes da prática é o sentimento. É na alma. Porque é aqui que é elaborado. Ninguém vai matar uma pessoa sem antes não desejar. Então, se ela não odiar, ela não vai chegar a matar. Por isso Jesus disse, se odiou, já conta como pecado da morte. Entendeu? Então veja que Jesus está sempre trabalhando no nível da alma. Jesus está trabalhando no nível da mente. Amém? Para não desatar. Então, essa é uma dificuldade. Qual dificuldade? A dificuldade está na própria pessoa, porque a mente dela, essa parte mais profunda, diz assim, não, você já foi para a igreja, tá bom, já está bom demais. Você já não está bebendo mais, você já não está indo mais em tal lugar assim, então já está bom. Então, pode ficar do jeito que você é. Isso aí você já melhorou muito. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, puxa, mas fulano, olha só, puxa, fazia tanta coisa, agora já não está fazendo isso, já é uma grande coisa. Eu costumo dizer sempre assim, olha só, nós não temos que comparar pessoas com pessoas, nós temos que comparar pessoas com Jesus. Amém? Ainda que seja um padrão muito alto, é alto para mim, é alto para você, e que a gente não chegue nesse padrão, mas que a gente tem que ter a consciência que é esse o alvo. É esse o padrão. Pelo menos, se eu estiver fora desse padrão, eu tenho que saber o seguinte, eu estou fora desse padrão, mas isso é desconfortável para mim, eu quero chegar nesse padrão, sabe? Eu não estou conseguindo, mas eu vou buscar ajuda, eu quero chegar. Eu estou desconfortável em não ser. Aí tudo bem, porque nós somos imperfeitos, estamos em tratamento. Agora, o que eu não posso dizer é o seguinte, não, olha só, comparado com fulano, eu estou muito bem. Entendeu? Olha para uma pessoa bem prejudicada, eu estou muito bem. Sabe o que é isso? Isso é a própria mente nos enganando, essa parte mais profunda da mente nos enganando. Nós somos enganados o tempo todo. O tempo todo. A nossa mente é a maior atadura que existe na nossa vida. Desatar essa parte da mente, mudar isso, é muito difícil. E o diabo trabalha, ele está paralelamente, ele trabalha, ele nos conhece. Ele nos conhece, ele conhece as pessoas. Obviamente que não nos conhece como Deus nos conhece, né? Mas conhece um ser espiritual. Ele conhece o ser humano na sua totalidade, porque o ser humano é tudo igual, é tudo ser humano. E de todas as épocas, todas as eras, como ele existe antes do ser humano existir, né? Satanás já estava na terra com seus demônios, então ele sabe exatamente como as pessoas agem, de modo geral, tá? E de modo particular, de acordo com o seu estilo de vida, sua criação, com as coisas que você gosta, as amizades que você tem, então ele já sabe mais ou menos como que você vai agir, certo? Ele sabe, por exemplo, que todo ser humano, ele vai dar tudo o que ele puder para a sua vida, para salvar a sua vida. Ele sabe que isso é característica do ser humano. Por isso que ele disse para Deus com relação a Jó, pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida, tire a saúde dele. Aí Deus permitiu, ele tocou em Jó, tirou a saúde de Jó, e Jó ficou lá com dores profundas, que ele não podia deitar em nada, não havia nada macio, nada que pudesse dar conforto a ele, um mínimo de conforto. Ele não conseguia ficar deitado sobre nada. A única coisa que encontraram foi cinza, que é aquilo que existe de mais macio. Então colocaram um monte de cinza e botaram ele em cima daquelas cinzas. E mesmo assim ele sofria com dor, e Satanás estava apostando que Jó iria amaldiçoar a Deus. Porque é normal do ser humano. Não, por que Deus numa hora dessa? Por que
é mais ou menos padrão. Ele só se deu mal, Satanás se deu mal, porque Jó não seguiu esse padrão. Não seguiu o padrão. Porque o padrão que Satanás conhece de todo ser humano é o padrão a partir da mente caída, depois da queda de Adão. Esse padrão que ele conhece. E Jó não seguiu o padrão. Frustrou Satanás e honrou a Deus. Então, seguir, sabe, honrar a Deus e não seguir esse padrão não é fácil, mas é possível. Amém? É possível, é possível. Então, amados, nós estamos trabalhando para romper os limites. Então, eu falei aqui, um dos motivos de não romper os limites é porque há uma dificuldade mesmo, a nossa mente, ela quer te levar para a derrota, para as coisas erradas. Você até pensa uma coisa boa, mas você não consegue botar em prática. É você mesmo, é a sua própria mente. Própria mente. Satanás vai incentivar, Satanás vai colocar coisas para motivar, para você fazer. Ele vai colocar as tentações. O diabo vai colocar as tentações para você cair. Entendeu? Então a pessoa tem que ficar... Existem muitas técnicas, tá, que a gente pode usar. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, a técnica, por exemplo, do calcanhar de Aquiles. Já vou falar do calcanhar de Aquiles. Então, o calcanhar de Aquiles é o quê? É a sua fraqueza. Qual é o seu ponto fraco? Esse é o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco. Então, se é o seu ponto fraco, você tem que investir nele, porque é nele que Satanás vai investir em você. Entendeu? É no seu ponto fraco que ele vai investir em você. Ele vai colocar todas as armas dele ali. Ele vai botar todas as fichas ali. E se você estiver desligado dali, você vai cair. Vai ser um tombo atrás de tombo. Entendeu? E o Satanás não vai precisar tocar em você. Ele só vai colocar na sua frente a tentação do seu ponto fraco. Só isso que ele vai fazer. Ele só vai facilitar. Entendeu? Mas se você está num lugar profético como esse, que te ensina a ser desatado, olha que você já aprendeu uma técnica. Simples, mas poderosa. Aqui que eu vou investir, porque é aqui que eu sei que é o ponto mais fraco. Se ele vier desse lado daqui, aqui eu já estou mais forte. Não quer dizer que eu não tenho que estar atento a todos os lados, mas eu tenho que ficar mais atento ao lado mais fraco. Amém, queridos? E uma outra dificuldade é você não estar num lugar que te desate. Você está num lugar que vai estar ali, vai estar falando sobre o céu, vai estar falando, tudo bem, tudo bom, tudo bom. Mas e o desatar da alma? Entendeu? Então você está num lugar e continuará atado. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve palavra nesse sentido, ou raramente, ou alguma coisa toma jeito na sua vida, tarará, isso não é desatar. Sabe? Você é pecador, vai para o inferno, isso não é desatar. Desatar é tirando as ataduras, atadura por atadura, atadura por atadura, atadura por atadura. Então, a igreja aqui, a gente faz isso. Agora, a pessoa pode dizer, não. Deixa aqui minha atadura aqui, não tira aqui não. Imagine Lázaro dizendo assim, né? Não, tá bom. Pode deixar. Ok. Quem vai tocar nele? Não, pode deixar, eu mesmo tiro. Eu mesmo tiro depois. Chegar em casa eu tiro essa atadura, pode deixar. Aí ele vai andando igual uma múmia assim. Né? Pode deixar que eu mesmo tiro. Ele não quer que toque ali. Entendeu? Não quer que toque. Então, esse é o problema da pessoa estar atada. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos continuar nesse tema. Então, coloca o tema novamente ali, de hoje. Esse tema de hoje, olha lá. A sua conquista será do tamanho da sua fé. Amém? A sua conquista será do tamanho da sua fé. Vamos ler de novo e olhando para esses versículos. Olha o versículo 1 de novo aqui, olha.
Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Então, vamos lendo com calma e prestando atenção que que mulher era essa? Era uma viúva. Qual era o estado dessa mulher? Uma viúva, pobre, numa situação muito difícil. Os filhos dela seriam levados como escravos para pagar dívida deixada pelo marido. Ele morreu, não conseguiu pagar, obviamente, porque ele morreu antes. Ela, sem saber o que fazer, foi ao profeta Eliseu. E ela já se apresentou, né, falando, olha, o teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, era um servo de Deus. Mas agora vem um credor, está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então vamos começar a olhar para esse texto, para essa situação, a partir do trabalho de Deus na vida dessa mulher. Porque Eliseu ali está fazendo o trabalho de Deus, assim como a igreja de Jesus. Ela faz hoje o quê? O trabalho de Deus na vida das pessoas. Deus está fazendo um trabalho tremendo na sua vida hoje. E só em eu falar para você que a sua mente mais profunda, ela conspira contra você, se você na sua mente mais superficial, que é a sua consciência, segurar isso, você já começa a segurar a sua mente. Você já começa a segurá-la, porque ela conspira contra você. Se ela conspira contra você, ela vai conspirar contra essa palavra. Ah, que nada, isso não é assim não, que história, isso não é bem assim. Olha, já deu sua hora, olha, está tarde, vai dormir, vai descansar, amanhã você tem que trabalhar, vai. Ela começa. É terrível. Você não imagine a guerra dentro de você para você não avançar e não conquistar. Porque se fosse diferente, a maioria das pessoas avançava e conquistava, mas a maioria das pessoas são atadas. Elas não avançam, não conquistam e morrem sem avançar e sem conquistar. A maioria das pessoas do mundo. Então você vê que não é fácil. Então, para avançar e conquistar, você tem que lutar contra você mesmo, contra a sua mente. É o seu maior inimigo, a parte mais profunda da sua mente. E quem diz isso é a palavra de Deus. A gente leu, e eu convido você para assistir, né, novamente a primeira palavra dessa série aqui, Rompendo o Limite, que foi quarta passada. Está lá no canal Provisão TV. Está até a imagem um pouco embaçada, escura, né, porque a gente faz junto com o ensaio é feito assim com essa luz, mas dá para você entender perfeitamente, o áudio está perfeito, tá bom? Para você ver sobre isso, como que a mente, nossa mente conspira, ela é conspiradora, sabe? E ela vai dizendo, ela diz, pelo menos, tem 3 coisas que a nossa mente diz claramente. Você não pode, você não tem e você não é. Mesmo Deus dizendo que você pode, porque a Bíblia diz, posso todas das coisas daquele que me fortalece. Né? A mente diz, você não pode. E aí, você não pode fazer isso não. Né? Você não pode, você não tem. Você diz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se nada me faltará, eu tenho tudo à minha disposição. Nada vai me faltar, não é? Mas a minha mente diz o quê? Você não tem. Você não pode, você não tem. É igual eu falava aqui para os adolescentes na semana passada, né? Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, que meus pais não têm condição, porque a minha família não tem. Sobre que se não tem. Quando a palavra de Deus diz o contrário, né? Diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, o que é mais fácil? Eu me apegar à palavra escrita ou uma voz dentro da minha própria cabeça? Vou acabar seguindo essa voz. Entendeu? Vou acabar seguindo essa voz. Agora, quando eu declaro, eu não apenas leio, né? O Senhor é meu pastor, o Senhor é o pastor, nada falta. Né? Interessante que Davi já coloca como declaração profética, porque o formato de declaração você tem que colocar no pessoal, colocar para você. Por isso que eu falei com a Anice ali. Então coloca
você falando, né? Ali, você crê, eu creio que eu e a minha casa, né? Eu serei salvo, eu e a minha casa. Porque no texto lá está, tu e tua casa. Mas ela transformou numa declaração, você tem que colocar para você falando, você declarando. Agora, esse do Senhor, meu pastor, não me faltará, já está prontinho. É igual o Filipenses 4,13, já está prontinho. Tudo posso naquele que me fortalece, já está pronto, né? Aí você pode aproveitar essa tudo posso naquele que me fortalece e você acrescentar. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, eu vencerei essa situação. Aí você bota a sua situação particular. Ali está amplo para todo mundo, para qualquer um pode usar. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você declarar assim, tudo posso naquele que me fortalece, tá bom. Mas tudo é muito genérico. Entendeu? Tudo é muito amplo. Tudo posso é muito amplo. É bonito, a gente pode usar, mas é muito amplo. Se você tem um problema, foca nele e você declara, eu posso isso aqui, naquele que me fortalece. Amém? E assim você vai fazendo declaração. Então, quando você faz a declaração, a sua mente está dizendo que você não pode. Lá no profundo dela. E você, conscientemente, por causa da palavra de Deus, você está dizendo, eu posso. Aí você repete, eu posso. Aí todo dia. Vai chegar uma hora que ela não vai ter como dizer que você não pode. Ela vai aceitar, vai se convencer. E daqui a pouco, ela mesma vai estar dizendo que você pode. Você vai estar dizendo que pode na parte de cima e também vai ouvir da parte de baixo. Aí, meu querido, aí não tem como você não conseguir. Porque vai acontecer uma coisa chamada milagre. E o milagre, ele é resultado da fé. Então, e o que é a fé? A fé é quando eu creio mesmo. Eu creio totalmente. Isso é fé. Aí vem o milagre. Aí é aquilo que eu falei para o Tiago ali, uma ilustração que pode acontecer, que ele pensa, ele não tem como comprar uma propriedade nova lá, ampliar. Mas pode aparecer uma pessoa e fazer como eu falei ali. Isso é o quê? Milagre. Não é? Isso acontece com todo mundo toda hora? Não acontece. Mas milagre. Ele vai declarar e espera milagre. Amém? Espera o milagre acontecer. Enquanto isso, ele vai trabalhando. Pode ser que o milagre vai vir dali mesmo. Ele vai, daqui a pouco ele compra também. Amém? Glória a Deus, queridos. Mas se você ficar achando, eu não posso, eu não tenho e eu não sou. Eu não sou. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não sou nada. Aí só coloca peso negativo. Você nunca vai a lugar nenhum. A Bíblia diz que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Que você é filho de Deus. Então você é. Que essa história de eu não sou? Você é. Que a história de você não pode? Com Deus você pode. Essa história de você não tem? Você tem. Para de ficar falando o que não tem. Eu antigamente, eu falava assim que não tinha, naturalmente. Sabe o que é naturalmente? Assim, você, eu tenho que fazer, puxa, tem que comprar tal coisa. Não, eu não tenho para isso. Tem que fazer tal coisa. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Isso que é normal falar. Aí eu me lembro que uma vez a André, né, a apóstola, me corrigiu. Você não deve ficar falando que não tem. Eu parei a pensar, é mesmo. Isso não é, isso tem tempo. Isso. E é exatamente isso. Porque você está fazendo declaração contrária. Aí você diz, mas você não tem mesmo. Mas eu tenho que declarar, eu vou ter que ficar afirmando isso. Eu posso dizer que eu tenho. Eu tenho em Cristo. Pode não estar nas minhas mãos, mas está nas mãos do meu Pai. Amém? Eu posso dizer assim, quer ver? Olha, eu tenho, não agora, mas eu tenho. Já está com meu Pai. Amém? Mas se procurar não ficar declarando que não tem. Amém? Então, olha só, a mulher chega e faz o pedido a ele. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2. Eliseu perguntou-lhe,
Como posso ajudá-la? Olha só, está lá na frente do profeta. Como é que eu posso te ajudar? Vamos ver aí como eu posso te ajudar. Esse profeta aí, até morto, ele ressuscita, tá? Até morto, ele ressuscita. Mas ele perguntou, como é que eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Isso é tremendo, né, gente? Isso é tremendo. Poxa, a mulher chegou lá naquela situação, o que você tem em casa? O que ele está falando para aquela mulher e o que o Espírito Santo está falando para nós hoje? Está falando o seguinte, que a solução para as nossas dificuldades e necessidades estão na nossa casa, que somos nós mesmos. A solução está em nós. Em nós. Está dentro de nós. Olha, a solução para ela estava dentro da casa dela. Isso é profético. Porque nós somos a casa do nosso espírito, da nossa alma. A solução está dentro de nós. O que você tem em casa? Agora, olha a resposta dela. Ela respondeu, tua serva não tem nada. Se parasse aqui, hein? Olha lá. Sua serva não tem nada. Esse não é um retrato da nossa vida, muitas vezes, né? A gente tem uma situação difícil, um problema, está faltando alguma coisa, a gente não vê saída, não vê solução, e a gente diz assim, não tenho nada, não tenho como fazer, não tenho como resolver. Ela chega para o profeta, para Deus, e Deus está nos ensinando como que Ele age. Ele está nos ensinando aqui como que Ele age e como que nós devemos agir. Contrariando a nossa mente. Porque a mente, quando ele perguntou o que você tem em casa, a mente dela vasculhou. Você sabia? Eu sei até como é que foi o olhar dela. Ele olhou para cima e para um lado. Porque é assim que a gente tenta lembrar de coisas. Você pode fazer esse teste. Quando te perguntarem alguma coisa que você não está na ponta da língua assim, você faz assim, não faz? Levanta e olha para um lado. Para um lado é um tipo de pensamento, para o outro lado é outro. Sabe? Por isso que às vezes dizem, vocês lêem o pensamento das pessoas. A gente não lê pensamento, a gente vê as pessoas que dizem. Porque não é só com a fala que a gente fala, né? Não é só com a voz, com expressões também. Então, certamente, ela olhou para cima e para o lado, e para ver o que tem em casa. Que aí é onde fica guardadas as imagens. Aí ela olhou, não tenho nada. Não tem nada. E ela diz assim, não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Por que ela falou vasilha de azeite? Porque azeite era coisa de mais valor daquela época, mais precioso. Azeite se trocava por dinheiro, não é igual hoje, não. Azeite era muito caro. Então, ela tendo um pouquinho de azeite, que certamente não dava para resolver o problema dela, porque era muito pouco, mas era a única coisa que ela tinha de valor. Mas que também não dava para resolver o problema dela. Então, ela diz, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Aí, o profeta diz no versículo 3, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Quantos carros cabem lá? Se Deus mandar 50 carros, tem como botar lá dentro, lá? Não tem. Entendeu? Você já tem como se aposentar hoje e ficar bem, se aposentar, parar de trabalhar, viver da aposentadoria, bem, você, sua esposa, seus filhos e tal, escola, tudo, plano de saúde. Não dá ainda não? Mas vai chegar lá. Vai chegar lá, mas vai ter que ampliar. Não, vai ter que ampliar. Então, olha, o que ele disse? Peça vasilha emprestada aos vizinhos. Vai pedir vasilha emprestada. Deus está dizendo, nos ensinando o seguinte. Olha, o que Deus tem para você é maior do que você pode imaginar.
E eu repito agora dizendo para cada um de vocês e cada um de nós, o que Deus tem para vocês é maior do que vocês possam imaginar. Dê um aplauso, Senhor Jesus. É muito maior. Amém? É muito maior. O que Deus tem é muito maior, que você não tem em você condição de armazenar tudo que Deus tem. Ele é maior do que você. Então, vá pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos. E ele diz assim: peça muitas. Peça muitas. Então, Deus fez com aquela mulher o seguinte: olha, amplie o seu entendimento para receber as coisas de Deus. Amplie seu entendimento. Primeira coisa, ele diz: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Então, peça muitas vasilhas, porque você vai ver que esse azeite não é pouquinho. O problema não era a quantidade de azeite. O problema era a quantidade de vasilhas. Quando ela olhava para aquele azeite, ela via assim: não posso, não tenho, não sou. Ela olhava para o azeite que estava dentro da casa dela. Agora pensa, esse azeite é a sua mente. Olha para ela, essa mente profunda, diz assim, aí você olha e vê: não posso, não tenho, não sou, não dá. Diante da situação que eu tenho, não dá para resolver. Aí Deus fala assim: não vai pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, ou seja, amplie a sua capacidade de receber. Amplie a sua mente. Amplie, a sua mente está pequena. Amplie a sua mente. E no caso dela é pegue vasilhas. No nosso caso é amplie a mente para receber. Você vai receber o quê? O que está dentro da sua própria mente. O que Deus colocou. Porque não veio azeite de fora, vieram vasilhas de fora. Mas a solução era o azeite, não era vasilhas. A solução era o azeite. E o azeite já estava dentro dela. Então eu digo para você que a solução para a sua vida já está dentro de você. Amém? Ela já está dentro de você. Você só precisa ampliar o entendimento. Ampliar o entendimento. Então aquele monte de vasilhas ampliou o entendimento. Ele falou: pegue vasilhas, pegue muitas e derrame desse azeite nas vasilhas. Agora, olha só, quando ele olhava para aquele azeite, era um pouquinho de azeite. Não dava para encher nem a vasilha que estava o azeite, porque já estava pouquinho. Quanto mais encher uma vasilha grande. Quanto mais encher duas, encher três, encher tantas quantas eles conseguiram, porque eles colocaram naquele quarto todo. Mas aí, ela obedeceu. Ela obedeceu. Olha lá, ela obedeceu. No versículo 4, ele diz: depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Aí ela foi. Versículo 5, depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ela estava com fé, encheu toda aquela, traga mais uma. Aí eles disseram, acabaram. Então o azeite parou de correr. Então veja que o azeite parou de correr quando as vasilhas terminaram. Sabe? Então, nós é que vamos dar o tom do tamanho que a gente quer receber de Deus. A gente que vai dar esse tom. Quanto a gente quer receber? É a gente que vai dar. A gente que vai dar o tom. Uma declaração
profética, uma declaração de fé, é o tom que a gente vai dar. Sabe? A gente vai dar um tom. O que a gente vai pedir é uma declaração. Então, peça. Você pode fazer outras declarações, tá? Vocês que já fizeram, podem fazer outras. Peça, faça declarações grandes. E peça coisas grandes, coisas impossíveis. Amém? Porque o impossível, sabe o que é o impossível? O que é o impossível para você? O que é o impossível para você? O que é o impossível para você? Sabe o que é o impossível para nós? É tudo aquilo que a nossa mente diz que é impossível. É isso que é o impossível. É o que a nossa mente diz que é impossível. Como é que é a mente de Jesus? Vamos ver lá. Jesus não passou pela queda, né? Jesus não tinha pecado. A mente dele era como a mente de Adão antes da queda. Não é uma mente prejudicada igual a nossa. Como é que era a mente de Jesus com relação ao impossível? Aí um homem perguntou, será que é possível libertar meu filho? O filho estava com um problema lá. Aí Jesus disse assim, se é possível, tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê. Essa é a mente de Jesus. Olha a diferença. Aí eu estou dizendo para nossas mentes assim, é impossível, isso não dá, isso é impossível, isso é impossível, isso é impossível. O impossível é o que a gente diz que é impossível. Então diziam tantas coisas que eram impossível, né, a fazer, depois foi alguém lá e fez. Você achava que era possível, por exemplo, vamos botar aí, o avião, tem poucos anos que existe avião, né? Tem poucos anos. Vamos dizer, lá atrás, antes de inventar o avião, que para nós aqui foi Santos Dumont, para os americanos foram os irmãos Wright. Mas tudo bem. Oficialmente está como o dos americanos. Mas a gente, né, fecha aqui com o nosso Santos Dumont brasileiro. Tudo bem. Imagine você pensar assim, algo pesado, cheio de gente, lá no alto, transportando pessoas. Pensa assim um pouquinho, você é lá daquela época, nós somos daquela época antes do avião. O que a gente diria se alguém falasse assim, você acha que dá para colocar um negócio lá no alto, a gente, tipo um navio, mas assim, é no ar, que seria mais rápido levar de um lugar para o outro? O que você diria? O que eu diria? Não, claro que não. A gente diria o quê? É impossível. A gente não diria isso? Era o que as pessoas falavam. É impossível. Porque se olhar bem, é um negócio impossível. Até hoje, é um negócio louco, gente. Negócio doido. A gente pega um avião. Você pensa assim, um dia, né? Eu estava pensando dentro de um avião. Um avião, ele foi, quando eu fui para Israel a primeira vez, o avião foi daqui para a França, né? No Air France, naquela mesma rota daquele Air France que uma vez caiu, né? Um avião daquele, 10 horas até lá, 10 horas. 10 horas dentro de um avião. Aí eu ficava olhando, né? Vai indicando a velocidade, 900 quilômetros por hora. 3 vezes o carro da Fórmula 1. Velocidade 3 vezes. Olha só, 900 quilômetros por hora. Uma altura que não tem nem como contar. Não sei quantos graus, 50 graus abaixo de zero, do lado de fora. Sabe, enfrentando, passando por aquelas nuvens, passando por tempestade, passando por tudo, 10 horas sem parar. Do mar de 200 pessoas, 300 pessoas dentro do avião. Dentro daquela lata. E ali é o seguinte, filho. Ali você vai, fechou com Deus, vai embora. Que não tem o quê? Não tem que resolver nada. Não tem nada. Não pensa em paraquedas, não tem nada disso, não. É fé, vai, e vai. Chegou, glória a Deus. Filho. Mas olha só,
Como é que pode ser possível um negócio desse? A gente diria que isso era possível antes de alguém fazer? Possível. Aí foram aqueles... O Santos Dumont aqui, os irmãos White lá nos Estados Unidos, não, conseguiram fazer, voou um pouquinho, alguns segundos, e depois foram melhorando, foram ampliando, porque quando ele conseguiu fazer o primeiro, aí todo mundo, é possível, então ele pode voar mais, então ele pode subir, pode pegar mais gente, aí vão ampliando. Mas teve que alguém acreditar, né? Então não é impossível, não é impossível. Não há impossíveis para Deus. Amém? Não há impossíveis para Deus. Isso o anjo falou. Não há impossíveis para Deus. Amém? Aí, olha só, que coisa tremenda. Ela foi e derramou o azeite. Ela foi derramando. Derramando o azeite, olha só. E o azeite não parava de cair. E ela foi derramando outra vasilha, outra vasilha, outra vasilha. E ela já foi vendo, sabe o que ela foi vendo? Na terceira vasilha, ela já foi vendo o seguinte, olha lá, estou ficando rica. Porque era dinheiro, muito dinheiro, o azeite. E na terceira vasilha, uma vasilha já resolveu o problema dos filhos. E a quarta, a quinta, a sexta, quantas tinha lá? Aí ela vai levar o profeta. E ela diz lá no versículo de número 5. Aliás, no versículo de número 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse. Olha o que ele disse. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Você tem dívidas? Tem dívida? Rapaz, quase impossível não ter dívida hoje, né? Meu Deus. Porque você tem que comprar o material, tem que comprar tinta, né? Aí... ali tem coisas que você não pode cobrar muito caro, tem que, e tal. Aí rola para frente, passa o cartão, para receber depois, não é? É uma luta, né, empresário, né? Aí você tem dívida. Olha só, venda, olha lá, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Ela tinha a dívida deixada pelo marido. E a dívida ia resultar na prisão dos filhos serem presos, né? Ficarem como escravo. Mas ele disse assim, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Sabe o que é viver do que sobrar? Aposentadoria. Lembra que eu te falei? Tu podia se aposentar já agora? Parar com tudo? Falou, não, ainda não dá. E ela saiu de viúva pobre, sem nada, daquele encontro com o profeta, a aposentada com o dinheiro sobrando para viver do que sobrar. Não sou eu que estou dizendo, não é o texto. Amém? Sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Porque às vezes a mente é tão atada que se prende até nisso. Não. Tem que viver na miséria o resto dos meus dias. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Amém? Não é isso que a Bíblia diz. Olha lá. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. E foi tremendo. Amém? Agora, isso saiu da onde? Tudo isso saiu da onde? Dessa palavra que Eliseu deu para ela aqui, versículo 2. Olha o versículo 2 de novo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Como posso ajudar? Como posso ajudar? Como posso ajudar? Olha lá. Como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Se a gente pegar essa palavra aqui, o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você tem em casa, Felipe? O que você tem em casa, Renata? O que você tem em casa, Viviane? O que você tem em casa? Eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. O que você tem em casa? Em casa. Essa é a sua casa. Aqui é a sua casa. O que você tem em casa? Quais os seus dons, talentos, capacidades? Eu
tenho esse dom, essa capacidade, esse talento, mas eu não me acho tão bom. Eu não me acho tão perfeito. Sabe quem está falando isso? A mente mais profunda, que tem um problema com perfeccionismo. Da onde que vem um perfeccionismo? De palavras negativas. Faz nada direito, seu burro, sua burra. E não sei o quê. E outras palavras, agressões. O que a criança que recebe muita agressão, o que ela pensa? Eu sou imperfeito. Se eu não fosse imperfeito, eu não sofria tantas agressões. Ok? Então eu sou imperfeita. Esse é o pensamento da criança. Ficou lá. Mas ela tem dons, porque todos, talentos, né? Todos nós, Deus dotou de talentos, gente. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem talentos aqui. E não depende de estudo, de diploma, nada disso. Já é natural da pessoa. É bom você estudar, mas não depende. Não depende. Aí, você diz assim, aí você até faz, mas não ficou bom. Não é bom, não está bom. Porque a mente, a parte mais profunda que está dizendo, não está bom. Aí, não está legal. Olha esse pontinho aí, olha esse detalhe ali. Olha lá, não ficou milímetro, tem meio milímetro a mais de um lado do que no outro. Coisa que ninguém vai ver, coisa que não existe, então, ninguém está exigindo isso. Mas você vai ter essa exigência. A mente travada, atada, teata. Aí você, é mesmo, eu não faço bom mesmo não, então eu vou parar de fazer. Pá, não vou fazer. Isso é um exemplo de como a mente conspira para a gente não avançar. Por isso que o profeta disse, o que você tem em casa, dentro de você? Agora você pega vasilhas emprestadas, apoio para você ampliar sua conquista, mas a sua conquista virá de dentro de você, é com o azeite que está aí, é com esse azeite aí que eu te dei, que você vai multiplicar, que você vai chegar num ponto de viver do que sobrar, de tanta abundância que virá sobre a sua vida. Amém, queridos? Rompa limites pela fé. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E que esta palavra ajude a te desatar mais um pouco. Porque essa palavra confrontou a sua mente mais profunda. E nós vamos dizer para essa mente mais profunda que ela vai ter que entender que você pode, você é e você tem tudo que Deus diz na palavra dele sobre a sua vida. Amém? Você recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus.